no Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 8 a 20. Diz a palavra de Deus: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Oremos. Ó Pai, nesta hora, Senhor, em que nós lemos desta passagem pela segunda vez, hoje à noite, pela terceira vez, no dia de hoje, que ela possa ficar gravada em nossos corações para a vida toda. Que a nossa experiência com Cristo seja um tremendo sinal do amor de Deus por nós. Que possamos, Senhor, estar sempre abertos para sermos influenciados pelo amor de Deus em nós. Estamos sempre sendo influenciados pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada em nós, nossa única regra de fé e prática. Que nesta noite, ó Pai, cada um daqueles que vai ouvir a Tua mensagem possam ser iluminados pelo Santo Espírito e possam entendê-la. Tem misericórdia do Teu servo que fala contigo e unge-o com o poder do Teu Santo Espírito, dando-lhe a autoridade necessária
para trazer a tua mensagem a todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Meus irmãos, hoje à noite nós queremos trazer uma mensagem baseada no texto sagrado com o título O Verdadeiro Natal. A Bíblia tem 66 livros. Você tem ela na mão. A Bíblia fala o tempo todo de Cristo. Não há outro assunto na Bíblia além de Cristo. Sejam com palavras claras ou sutis, mas todas as palavras que estão escritas na Bíblia, elas tratam de Cristo. Desse modo, o que o anjo anuncia aos pastores e através dos pastores para nós é que Jesus é visto ao longo de toda a palavra de Deus. Quem seria capaz de afirmar que Cristo não está representado em cada trecho das Escrituras Sagradas? Se os próprios profetas vivessem na época do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo e tivessem ido até a manjedoura, que o Espírito Santo não os iluminasse, eles teriam dúvida se aquele de fato era o Messias prometido. Era o rei, o verdadeiro rei de Israel. Por isso, a necessidade do anjo de Deus trazer essa luz aos pastores. Essa nova luz aos pastores. O anjo fez o anúncio após levar os pastores a pensarem sobre o que estava escrito na Bíblia. Dessa maneira, meus irmãos, os anjos estavam dizendo para os pastores e para nós que Cristo pode ser encontrado em cada parte da Bíblia Sagrada. Ele é revelado pelo Espírito Santo. A Escritura é a Escritura quando nós encontramos nela nada mais, nada menos do que a apresentação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, o verdadeiro Natal é uma promessa divina. É uma promessa de Deus no Gênesis. É uma antiga promessa de Deus a toda a humanidade lá em Gênesis 3,15. No primeiro livro da Bíblia, no terceiro capítulo do primeiro livro da Bíblia, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, Deus dizendo à serpente, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça
e tu lhe ferirás o calcanhar. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Natal, é o maior acontecimento da história, tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Por ter sido o maior acontecimento da história das civilizações, é que dividiu. A história é dividida em duas épocas. O que aconteceu antes do Natal, verdadeiro Natal, e o que aconteceu depois do Natal. Até os livros escritos por marxistas, Romban, está lá. Antes de Cristo e depois de Cristo. E o C maiúsculo. O Natal é o cumprimento, não de uma só promessa, mas de todas as promessas de Deus antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro do profeta Isaías, ainda no Velho Testamento, no capítulo 7, no versículo 14, nós lemos: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Este sinal que os anjos estavam dando aos pastores lá no campo com as ovelhas, era o cumprimento dessa promessa. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem, isso está sendo escrito mais ou menos 800 anos antes de Cristo nascer. Por que o profeta Isaías estava escrevendo isso? Porque ele estava apenas escrevendo aquilo que o Espírito Santo estava soprando no seu ouvido. E ele diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. O que significa Emanuel? Significa Deus conosco. Portanto, ainda em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E todos os outros profetas também anunciaram, muitos anos, séculos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o nascimento dele. O profeta Miqueias, um dos profetas menores, em Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz exatamente o local onde Cristo vai nascer. Hoje de manhã, na mensagem, eu disse que na Judéia existem algumas cidades com o nome de Belém. Mas para que ficasse bem marcado que era nessa Belém que Jesus ia nascer, e então ficou conhecido como Belém Efrata. Vejam o que o profeta Miqueias fala, antes dessa marcação ser colocada. Ele diz: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O que é Natal? O que é o verdadeiro Natal? Você que viu
falar muito no Natal, dos dias passados, nesta semana toda. O que significa o verdadeiro Natal? Natal, meus irmãos, guardem bem isso. Natal significa a expressão máxima do amor de Deus. Natal significa a expressão máxima do amor de Deus por nós. É o que João registra no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O Filho unigênito de Deus encarnou e nasceu de uma virgem. Esse é o verdadeiro Natal. E é isso o que nós podemos aprender com este Natal. E muitas lições nós podemos aprender com o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos continuar aprendendo com os pastores de Belém, com os pastores de ovelha, nos versículos 15 e 16. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. O que nós aprendemos aqui? Assim que o anjo falou, imediatamente o que os pastores fizeram? Foram em busca de Jesus. Foram em busca de Jesus e foram apressadamente. Foram ligeiramente, não demoraram, não pararam. E ali eles acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Esse gesto indica uma resposta de Deus a todos aqueles que atendem o chamado. Quando nós atendemos o chamado de Deus, nós o encontramos. Jesus estava entre os homens. Se os pastores não tivessem ido, eles não tinham visto e admirado aquela maravilha que era Jesus entre os homens, Deus entre os homens, e só porque os anjos confirmaram, talvez, se os anjos não tivessem confirmado, eles duvidassem como o rei de Israel, numa manjedoura, no berço dos bezerros que nasciam num curral de ovelhas, Jesus estava entre os homens. Jesus está entre nós. Jesus estava ali. Se os pastores não tivessem apressado o passo, eles não tinham encontrado. Jesus está entre nós. Nós precisamos fazer alguma coisa para chegar perto dele. Nós precisamos dar mais um passo. Não ficar parado no sentido de chegar-se a Cristo. Porque os pastores atenderam o chamado de Deus, algumas coisas importantes aconteceram. De manhã nós já falamos em algumas, nós vamos acrescentar. Para ir ao encontro de Deus encarnado, de Jesus entre os homens, o que eles deixaram? Deixaram os seus afazeres. Deixaram os seus rebanhos. Nós também, se quisermos viver dignamente o verdadeiro Natal, devemos deixar algumas coisas que têm nos atrapalhado de estar mais perto.
cada um de nós sabe, se examinar direitinho, a razão pela qual não tem estado cada dia mais perto de Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 34, Jesus convoca todos. E nós estamos no meio desta multidão que está sendo convocada por Jesus. Então, convocando a multidão, e juntamente os discípulos, aqueles que já seguiam a ele, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou tudo por nós. Você tem dúvida? Jesus no céu, Deus, deixou tudo por nós. Por isso que ele exige que nós renunciemos a nós mesmos para segui-lo, para sermos inteiramente dele. Ele quer que nós renunciemos tudo que nos impede de torná-lo mais real em nossas vidas. Foram apressadamente. Eles não perderam tempo. Nós não devemos perder tempo. Eles não ficaram no campo da discussão. Se de fato este sinal era verdadeiro ou não. Não ficaram no campo das conjecturas, não ficaram discutindo picuinhas. Saíram do campo das teorias e partiram para a prática. Cristianismo não é teoria. Cristianismo verdadeiro é prática. É por isso que muitas pessoas desconfiam da verdade verdadeira do cristianismo, porque o cristianismo que elas têm visto os outros líderes religiosos, os pastores, os padres, viverem é um cristianismo teórico. Esse não é o cristianismo que Cristo exercitou aqui na Terra. O cristianismo verdadeiro é o cristianismo prático. Então, muitas pessoas dizem, eu gosto do Evangelho. Outros dizem, eu admiro os ensinos bíblicos. Outros ainda dizem, eu sou muito amigo da igreja. Gosto da igreja presbiteriana. Outros dizem, eu sou amigo do Evangelho. Então, meus irmãos, mas essas mesmas pessoas não dão um único passo, como fizeram os pastores, apressadamente, não dão um único passo para decidir-se andar ao lado de Cristo. Ficam nas conjecturas, nas teorias e não praticam o que Cristo manda praticar. Atentemos, meus irmãos, para esta realidade. O que é o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal é encontro da criatura com o Criador. É o nosso encontro com Deus, é o encontro do homem com Deus, do pecador com o santo. Este é o verdadeiro Natal, o encontro do perdido com aquele que salva. O encontro do perdido com o Salvador. Jesus Cristo, em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Quantos, meus irmãos, nos dias de hoje, principalmente durante esta pandemia, não entraram em depressão? A opressão foi tão grande por causa da pandemia, por causa das notícias, que eram só notícias ruins, e todos em casa, juntos, sem saber o que fazer, veio a opressão, veio a depressão. Jesus Cristo está dizendo para todos nós: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos aqueles que estão carregando uma carga pesada demais e estão sobrecarregados. E a promessa de Cristo, promessa que não falha: e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor, buscai a Deus, buscai a Jesus Cristo enquanto você pode achar. É agora. Você tem que ir. Você tem que buscar, porque os pastores foram, eles acharam o menino deitado numa manjedoura. Porque os pastores foram, eles puderam contemplar a maior maravilha do mundo. Por isso que eles saíram anunciando e todo mundo ficava estupefato com a notícia, a boa notícia, a narração que os pastores faziam daquele milagre que eles estavam narrando. Eles acharam, e a Bíblia diz que aquele que busca, encontra. Aquele que busca nunca fica decepcionado. Aquele que busca a Deus sempre é bem-sucedido. Os pastores foram e acharam, foram e viram o Salvador. A semelhança dos pastores, vamos nós hoje, não vamos deixar para amanhã, vamos todos nós hoje e agora buscar o grande e maravilhoso Salvador, nosso Senhor Jesus. Nós buscarmos de verdade, de todo o coração, nós o acharemos. Outra lição importante que os pastores deixaram para nós está no versículo 17. E vendo Cristo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Então, Natal, além de seu encontro com Deus, Natal é o testemunho deste encontro. Papai Noel não entra no Deus. Encontro. O grande presente do Natal é nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Aquele que salva a nossa vida eternamente. Esses pastores foram os primeiros missionários do Natal. E nós devemos dar continuação ao trabalho daqueles pastores. Continuarmos anunciando o verdadeiro Natal, o encontro com Deus. Eles não se contentaram apenas em ver. Eles não se contentaram apenas em assistir, mas saíram para proclamá-lo, saíram para anunciá-lo, saíram para testemunhar dele. E o que aconteceu? A mensagem que eles anunciaram causou o maior impacto da sua época.
No versículo 18 nós lemos: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Não foi uma mensagem sem vida, não foi uma mensagem qualquer, não foi uma mensagem sem poder, foi uma mensagem entregue do poder do Espírito Santo. Toda vida que nós temos a experiência do verdadeiro Natal, do nosso encontro com o maravilhoso Cristo, todos aqueles que têm essa experiência nunca vão fazer parte do grupo dos indiferentes. O indiferentismo não tem lugar no coração daquele que realmente já viveu o verdadeiro Natal, já experimentou o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é encontrar o príncipe da paz. A paz interior. E quando nós encontramos, nossos corações ficam abraçados. Nossos corações pegam fogo. Nossas almas estão em chamas. E nunca mais nós vamos nos calar. Porque a notícia é tão maravilhosa. É maravilhosa demais para nós aguentarmos dentro de nós mesmos. E finalmente, no versículo 20. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Voltaram, glorificando e louvando a Deus. É isso que o Natal cria dentro de nós. É isso que quando nós passamos pela experiência do verdadeiro Natal, nós somos dominados por este sentimento, porque o Natal cria em nós um sentimento de louvor, glorificação a Deus, porque foi para isso que Deus nos criou, para louvá-lo, para glorificá-lo, para honrá-lo. Agora, os pastores que passaram pela experiência do verdadeiro Natal viviam a vida com uma nova perspectiva. Todos aqueles que se encontram com Cristo e têm a experiência do verdadeiro Natal, a sua vida deixa de ser rotineira. Deixam a vida rotineira. Deixam a vida trivial. E suas vidas agora encontram uma razão de ser. Sabem exatamente por que estão vivendo. E estão vivendo para aquilo para o qual foram criados, para louvar e glorificar a Deus. Em tudo. Então, meus irmãos, concluindo, como os pastores, porque com eles nós aprendemos lições importantes para as nossas vidas. Natal é encontro. Encontro com Deus. Encontro com Cristo. Encontro com o Salvador. Mas Natal também é testemunho. É proclamação. É vida vivida de acordo com a palavra de Deus. É cristianismo colocado em prática no dia a dia da nossa existência.
Natal é aprendermos a contar ao mundo as boas novas de salvação na pessoa do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Natal é nova vida. Natal é sair da rotina e descobrir em Cristo tudo que realmente nos satisfaz. Porque Deus nos deu uma alma e este mundo é incapaz de satisfazê-la. Não adianta nós procurarmos satisfação para a nossa alma no dinheiro. Não adianta procurar no poder. O mundo é pequeno demais para satisfazer o desejo da alma. Deus fez a nossa alma. A nossa alma é fruto do sopro de Deus em nós. E Deus fez a nossa alma tão grande que só Ele pode satisfazê-la. Só Deus satisfaz. Pense nisso o tempo todo. Natal é encontro com Deus, aquele que pode nos satisfazer. Enquanto nós não encontrarmos com Deus, nós não encontramos sentido para a nossa vida. Enquanto nós nos encontrarmos com Deus, nós seremos pessoas tristes. E no momento em que nós encontramos com Deus, nós encontramos sentido para a nossa vida e alegria pela satisfação de ter o nosso